Editorial. Antes das leis, imaginem como as coisas eram resolvidas. Primeiro, foi a lei do mais forte. Nela, quem podia mais, chorava menos. Depois vieram os conceitos de família, propriedade, divisas, tribos, línguas, costumes. E surgiu também o primeiro código de leis, que foi o de Hammurabi. Com o invento dos tipos gráficos móveis por Gutenberg, a leitura, que era um segredo religioso e depois do Estado, passou a ser disseminada, e com a impressão da primeira Bíblia de Gutenberg, a leitura chegou a todos, e desde então o mundo não parou mais em seus conhecimentos. As penas criadas nas sociedades possuem as finalidades de educar, fazer a pessoa entender que o que fez é errado, grave ou muito grave, e isso tem um preço se ela quiser se redimir. Por isso, ficará sob a tutela do Estado, sendo educada através de uma privação, um sofrimento, que é a segregação da família, dos amigos, da convivência. Toda pena tem como finalidade ensinar, educar. Esse é, a grosso modo, o princípio da punição de qualquer um de nós pelo Estado, a fim de que não perdure a lei do mais forte, ou a chamada pena de talião, olho por olho, dente por dente, onde o homem assume o controle da violência, que nas mãos do Estado, por mais injusta que seja, ainda é mais justa do que se estivesse sob o monopólio particular de qualquer um de nós. Portanto, não dá para entender como é possível usar o poder punitivo do Estado para não ensinar nada e apenas punir, o que se chama vingança contra este, aquele ou aqueles indivíduos. A punição, quando desnecessária ou exagerada, gera revolta. E numa sociedade revoltada, o homem, de uma forma geral, acaba sendo remetido aos mais remotos tempos da formação social e se transformando então em fera. Por isso, quando Boca do Povo anunciou numa de suas edições que a prisão do pessoal acusado na lama asfáltica era antididática e desnecessária, e que seria uma pena de 10 dias, muita gente achou esquisita uma matéria que cantava a bola a respeito de quando acabaria a prisão daqueles senhores, porque, a nosso ver, foi desnecessária, antididática e teve como pano de fundo um tipo de vingança política com endereço certo. Ontem, todos foram liberados porque, quando um ministro do STF mandou prendê-los novamente, sem necessidade, ele devia saber que aquela era uma prisão para desmoralizar, sem qualquer intuito de ensinar nada a ninguém. E as circunstâncias das prisões merecem observações nossas. Dizem que depois de um jantar em São Paulo, entre o nosso governador
e o governador de lá, as coisas começaram a acontecer. Nos meios políticos, o comentário é que mexeram os pauzinhos para tentar erodir a base do MDB em nosso estado, e as prisões foram a espécie de recado do tipo: sai da frente que nós queremos passar. Sou contra o uso do aparato estatal para fazer política, para tentar intimidar ou desmoralizar o adversário, porque esse tipo de ação tem gosto amargo de vingança e o tiro pode sair pela culatra. Ontem soltaram os presos que ficaram exatamente 10 dias recolhidos, vez que o mérito que gerou a liminar foi julgado, e quando o ministro adiantou a ordem de prisão de todos, sabia que o julgamento estava 2-0, portanto, fosse qual fosse o voto do desembargador que havia pedido vista ao processo, a disputa já estava vencida e os presos sairiam de qualquer jeito na próxima reunião do TRF, onde a 5ª turma já estava praticamente encerrando o julgamento. Acontece que a chamada lama asfáltica não tem materialidade das acusações. O que tem é barulho de imprensa, o que está se tornando muito comum neste país, cujas decisões não se respaldam nas regras límpidas do jogo jurídico. E tudo parece caminhar no rumo da possibilidade. Mas a ciência do direito, ela é matemática. E se a conta não fecha, aplica-se o conceito in dubio pro réu, seja em qual instância for. Ontem, os acusados da lama asfáltica completaram 10 dias de prisão desnecessária e foram soltos. Um deles havia me procurado para se aconselhar qual caminho deveria tomar diante da decretação desnecessária de suas prisões, e eu lhe disse que, aos olhos de qualquer sociedade, respeitado é aquele que, mesmo tendo a consciência de estar sendo injustiçado, rende-se à justiça e se apresenta para a punição, porque a verdade é soberana a qualquer suposição que seja feita e por quem quer que seja. E foi assim que eles pegaram, no dia seguinte, as suas mochilas e se apresentaram como bons cidadãos para se submeterem mansamente ao veredicto, mesmo sabendo que aquela era uma prisão desnecessária, porque todos preenchem os requisitos necessários para responderem em liberdade acusações. Até porque nem seus advogados sabem do que os clientes estão sendo acusados. Ontem, um dos acusadores dessa lama asfáltica foi acusado por um cidadão de bem desta sociedade de ter comprado por 6 milhões e 900 dinheiro do governo do estado, uma propriedade que pertence ao primo dele, o secretário de obras do governo do estado de Mato Grosso do Sul. A propriedade está indevidamente avaliada naquele preço, porque o que existe sobre ela não está averbado, portanto, legalmente não existe. E isso é crime de improbidade administrativa cometido na cara do governador e de todos nós, os contribuintes.
Então aquele velho ditado da minha tia Laura, de que o castigo vinha a cavalo, já não serve mais. Agora o castigo chega mais rápido na era do jato e na era digital. Ontem enrolou-se com a justiça o principal acusador da lama asfáltica. E ontem também a justiça transformou em réu outro personagem da política tucana, o ex-chefe da Casa Civil, acusado de passear na sua cidade, no interior de São Paulo, com aviões pertencentes ao governo do estado, com gasolina e tripulação paga por nós, contribuintes. E dizem que tem mais acusações caminhando por aí. Portanto, fica valendo o ditado: não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. É a mais pura essência da lei de causa e efeito. Bom dia.